Existe um lugar na Califórnia que poucas pessoas conhecem de verdade. Um lugar envolvido por uma floresta tão densa que parece esconder segredos que não podem ser revelados à luz do dia. É ali, entre árvores antigas e caminhos silenciosos, que um dos encontros mais misteriosos do mundo acontece. Um local onde líderes de grandes empresas, figuras influentes da política global, artistas, cientistas e homens de poder se reúnem longe do olhar público. Esse lugar é o Bohemian Grove, um nome que desperta curiosidade e inquietação em quem decide se aproximar de suas histórias. Mas dentro desse cenário repleto de sombras, há algo ainda mais intrigante. Um ritual antigo realizado diante de uma estátua gigantesca de uma coruja. Um ritual conhecido como Cremation Half-Care. E é justamente ele que alimenta, até hoje, perguntas que ninguém conseguiu responder. Neste roteiro, vamos entrar na escuridão dessa história e seguir os rastros desse ritual que continua envolto em mistério. Prepare-se para uma jornada que poucos conhecem e que muitos preferem evitar. E antes de seguirmos, eu te pergunto o que você acha que realmente acontece em um lugar onde a elite mundial se reúne longe de qualquer testemunha? Inscreva-se no Mundo em Lista para não perder nenhum mistério como este. A história do Bohemian Grove começa no século XIX, quando um grupo de artistas, jornalistas e pensadores decidiu criar um espaço exclusivo para encontros privados. Conversas profundas e a sensação de liberdade longe dos olhos da sociedade. Com o passar dos anos, esse espaço passou a atrair homens poderosos, que encontravam ali um ambiente perfeito para discussões que não poderiam ocorrer em público. Aos poucos, aquilo que começou como um retiro artístico se transformou em um clube elitista, com tradições próprias e uma estrutura cada vez mais sofisticada. Mas o que realmente chamou a atenção do mundo não foram os membros influentes, nem os nomes famosos que passaram por ali. O que realmente despertou fascínio e medo foi o ritual que acontece diante da grande coruja de pedra. A estátua da coruja, com quase 12 metros de altura, torna-se o centro de uma cerimônia realizada todos os anos. À noite, quando o sol desaparece e a floresta mergulha no silêncio, tochas são acesas ao redor dessa figura imponente. Homens, vestidos com capas longas, muitas vezes com rostos parcialmente cobertos pela escuridão, se reúnem em frente ao monumento. É nesse momento que começa o Cremation Half-Care. A cerimônia, segundo seus organizadores, seria uma forma simbólica de afastar as preocupações e tensões do cotidiano, permitindo que os participantes entrem em um estado de liberdade mental. Mas quem observou à distância ou ouviu relatos antigos sabe que essa explicação não parece o suficiente para justificar o que acontece ali. Durante o ritual, um objeto que representa as angústias humanas é colocado sobre uma pequena estrutura que lembra um barco. Esse objeto é levado até a base da coruja e queimado em meio a cânticos e discursos que ecoam pela floresta. A cena, descrita por poucas pessoas que conseguiram observar discretamente, tem um clima pesado. É difícil não se perguntar por que homens tão poderosos participariam de uma cerimônia tão estranha, tão teatral e tão carregada de simbolismo. Seria apenas uma encenação artística, como afirmam os organizadores? Ou existe um significado oculto que nunca foi revelado? O símbolo da coruja sempre representou sabedoria, vigilância e mistério em diversas culturas. Em muitas tradições, a coruja é considerada guardiã do conhecimento oculto, capaz de enxergar o que a maioria não pode ver. Ela observa no escuro, silenciosa, e revela segredos apenas aos que conseguem compreender o que está além do óbvio. Não é coincidência que justamente essa imagem tenha sido escolhida como centro do ritual. A coruja do Bohemian Grove não é apenas uma escultura. Para muitos, ela é um símbolo carregado de poder, um guardião silencioso de algo que nunca foi totalmente explicado. Com o tempo, pessoas começaram a se perguntar o que realmente acontece durante essas reuniões. Há quem diga que decisões importantes capazes de influenciar a direção política e econômica do mundo são tomadas ali. Há quem afirme que declarações, pactos e alianças são formadas longe dos olhos da população. E há ainda aqueles que acreditam que o ritual da coruja é mais do que um simples ato simbólico. Seria ele uma forma de iniciação, um tipo de pacto entre aqueles que participam, um teatro elaborado para esconder algo mais profundo? São perguntas que alimentam teorias e debates até hoje. Os poucos registros que existem sobre o interior do Bohemian Grove surgiram por meio de infiltrados ou jornalistas que tentaram observar o ritual clandestinamente. Em alguns relatos, descrevem-se vozes que recitam palavras antigas, como se invocassem algo. Outros mencionam músicas que, segundo testemunhas, criam um clima de reverência, quase como se os participantes estivessem diante de algo sagrado. Há também vídeos antigos que mostram parte do ritual, gravados à distância, que revelam a presença de fogueiras, trajes cerimoniais
e o momento em que o objeto simbólico é queimado aos pés da coruja de pedra. Esses fragmentos visuais se tornaram parte essencial do imaginário que envolve o lugar. Em meio a esse cenário surgem as teorias mais inquietantes. Uma delas diz que o ritual representaria a entrega simbólica do controle do indivíduo para uma força maior. Talvez algo presente apenas no plano das ideias, mas ainda assim poderoso. Outra teoria afirma que o ritual serviria para estabelecer uma espécie de pacto entre os presentes, como se todos fossem obrigados a deixar algo para trás antes de entrar em um círculo de confiança. Há também quem veja o ritual como uma forma de ocultismo moderno, uma prática herdada de antigas tradições pagãs que envolvem oferendas e símbolos de poder. Independentemente das interpretações, uma coisa é certa: ninguém que não pertença ao grupo pode confirmar o que realmente acontece. O mistério se mantém vivo porque o ritual é protegido por muros, por seguranças e pela própria floresta que cerca o local. E de certa forma, essa falta de respostas só torna tudo ainda mais intrigante. E agora que já estamos no centro dessa história, eu te pergunto novamente: o que você acha que realmente ocorre diante daquela coruja gigante iluminada apenas pelas tochas da noite? Comente e inscreva-se no Mundo em Lista para acompanhar mais revelações sombrias como esta. Conforme avançamos mais profundamente pelos elementos que cercam esse ritual, percebemos que a construção do mistério não está apenas nos símbolos, mas também no silêncio dos que participam. Nenhuma figura de renome que frequentou o Bohemian Grove falou abertamente sobre o ritual da coruja. Todos evitam perguntas ou minimizam o significado da cerimônia. Esse silêncio reforça ainda mais a curiosidade de quem tenta desvendar o que realmente acontece ali. Para entender por que o ritual causa tanta discussão, precisamos observar seu impacto na cultura popular. Ao longo dos anos, documentários, livros e investigações independentes tentaram explorar o significado da cerimônia. Alguns investigadores afirmam que a atmosfera do local, combinada com o poder dos participantes, cria um ambiente perfeito para teorias mais ousadas. É como se a cerimônia fosse um palco para reforçar a unidade daqueles que detêm influência sobre decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. Outros consideram que tudo não passa de uma encenação teatral, algo pensado apenas para divertir e criar uma sensação de exclusividade entre os membros. O fato é que pouquíssimas pessoas tiveram acesso ao Bohemian Grove durante o ritual, e as que tiveram nunca conseguiram trazer respostas definitivas. As imagens capturadas são fragmentadas, sempre longe do centro da ação. Os sons registrados são distantes, impossíveis de decifrar completamente. Tudo isso contribui para que o ritual da coruja continue sendo um dos acontecimentos mais enigmáticos da atualidade. Quando analisamos o ritual em detalhes, percebemos que ele carrega elementos que podem tanto ser interpretados como arte, quanto como prática simbólica profunda. O uso de fogo, as vestes cerimoniais, os discursos elaborados à presença da coruja como figura observadora e o ato de queimar uma representação simbólica dos problemas humanos formam um conjunto que sugere uma intenção clara de liberar tensões e emoções. No entanto, a forma como isso é feito pode levantar suspeitas sobre significados ocultos. As palavras escolhidas, a dramatização e o ambiente fechado contribuem para que muitos enxerguem camadas mais profundas nesse ato aparentemente simples. Mesmo diante de toda essa especulação, há um ponto que poucos consideram: o impacto psicológico do ritual nos participantes. A presença de líderes influentes em uma cerimônia carregada de simbolismo pode criar uma sensação de pertencimento a algo maior. Esse sentimento de união em torno de um segredo compartilhado pode fortalecer laços entre figuras poderosas que, em outras circunstâncias, jamais se uniriam dessa forma. Isso faz com que o ritual da coruja seja talvez um momento crucial para consolidar alianças silenciosas. Ao longo dos anos, esse encontro privado despertou o interesse de pessoas que buscam entender como o mundo funciona por trás das decisões aparentes. Muitos acreditam que nesse espaço isolado, estratégias são discutidas e planos são formados longe de qualquer registro oficial. Mesmo que não haja provas concretas, a combinação de poder, segredo e simbolismo cria uma fórmula perfeita para teorias que continuam vivas até hoje. E enquanto seguimos nessa análise, quero saber de você: o que acha que motiva homens de grande influência a participar de algo tão incomum? Deixe sua opinião e aproveite para se inscrever no Mundo em Lista, porque ainda temos muito a revelar à medida que nos aproximamos do final desta exploração. A sensação é de que o ritual da coruja é um enigma que talvez nunca seja completamente decifrado. Isso não significa que não possamos observar seus elementos e tentar construir interpretações coerentes. A escolha de uma coruja como símbolo central, por exemplo, fala muito sobre a intenção de representar a vigilância e conhecimento secreto. A queima do objeto simbólico pode ser interpretada
como uma forma de libertação emocional, mas também pode carregar significados mais profundos, dependendo de como cada observador enxerga a cena. O que torna o ritual ainda mais interessante é o contraste entre o público e o privado. Enquanto o mundo é guiado por decisões tomadas às claras, em ambientes oficiais e acompanhadas por milhões de pessoas, existe esse espaço escondido onde figuras influentes participam de uma cerimônia enigmática. Esse contraste provoca incerteza, alimenta teorias e mantém vivo o interesse pelo Bohemian Grove. O ritual da coruja é mais do que uma cerimônia anual. Ele é um símbolo de que o mundo carrega segredos, de que existem camadas da realidade que poucos conseguem acessar. Para muitos, ele representa a confirmação de que o poder opera de forma silenciosa. Para outros, é apenas uma performance teatral exagerada. E para alguns, talvez seja um lembrete de que o ser humano sempre busca rituais que o conectem a algo maior. Agora que chegamos ao final da nossa jornada, eu deixo para você uma pergunta final. Você acredita que esse ritual é apenas uma representação simbólica ou acha que existe algo muito mais profundo sendo escondido sob a sombra da coruja gigante? Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no Mundo em Lista para mais mistérios como esse.